todos, meu nome é André Pimenta Garrido. Gratidão ao Pai Universal, Criador do Cosmos, de todo esse universo maravilhoso, por eu estar aqui mais uma vez e poder ler e estudar junto contigo, lhe ajudando. Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. E estamos aqui numa alegria, por estar concluindo a leitura desse maravilhoso conteúdo, esse livro tremendo. Agradeço a todos vocês que estão aí. Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do André Garrido, a chave para o sucesso. Parabéns por você estar aí buscando o conhecimento, mudar seu subconsciente. Isso é maravilhoso. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva aí, largue o seu dedo, ative o sininho, porque isso é muito bom para o YouTube e para nós, ok? E agora é o momento de desligar a TV, desligar a notícia ruim, desligar os noticiários, desligar tudo aquilo que te põe para baixo, tudo aquilo que envenena seu subconsciente, que envenena a sua mente, que envenena a sua parte espiritual. Desliga isso. E agora é o momento de abrirmos os livros, de abrirmos o conhecimento, de abrirmos a verdade, que nós vamos implantar e colocar essas novas verdades no nosso subconsciente, ok? Então sabemos que a nossa mente é o seu bem espiritual. A nossa mente é o nosso bem espiritual. E dentro disso, vou deixar uma reflexão dentro do livro de Urântia, que diz: a espiritualidade realça a capacidade de descobrir a beleza nas coisas. Então, quando você busca esse sexto sentido, quando você busca Cristo interno, o eu interior, a centelha divina, a partícula de Deus que tem dentro de nós, dentro de mim, de você, você vai passar a descobrir as belezas das coisas, vai ter a capacidade de descobrir essas belezas, de enxergar essas belezas da parte espiritual e de reconhecer a verdade nos significados. Você vai começar a descobrir as verdades em cada significado e de descobrir a bondade nos valores. Você vai descobrir a bondade desses valores. Que coisa maravilhosa. Livro de Urântia 100, 2 e 4. Página 100, 2 e 4. Está escrita essa palavra: a espiritualidade realça a capacidade de descobrir a beleza nas coisas e de reconhecer a verdade nos significados e descobrir a bondade nos valores. Então nós temos que buscar esse sexto sentido, nós temos que buscar a matriz divina, o Pai Universal. E dentro desse conceito nós sabemos que nós temos o consciente e o subconsciente. E na nossa supraconsciência, a parte invisível, está o quê? O Cristo interno, Tem vários tipos de palavras que muitos dizem, mas o significado é um só. É a partícula de Deus que está na sua supraconsciência, na minha supraconsciência, para nos ajudar. Então muitos dizem o Cristo interno, centelha divina, o eu interior, o ajustador de pensamentos, a partícula do Pai Universal que está em mim, está em você. E o que essa partícula quer? O que essa centelha divina quer de você e de mim? O que esse Cristo interno quer? Nos tornar fanáticos? Não, jamais. Nunca. Ele quer nos ajudar. Nos ajudar no que? A nos desenvolvermos aqui nessa terra. Nós temos que nos evoluir, Então temos que buscar isso. Temos que buscar essa parte espiritual, como vimos. A nossa mente é o nosso bem espiritual. Temos que buscar isso. E esse ajustador de pensamento, ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar a nós buscarmos essa evolução, nos evoluirmos aqui nessa parte espiritual, porque sabemos que nós somos um espírito habitando em um corpo, e não em um corpo habitando um espírito. Nota aí, nós somos um espírito habitando em um corpo de carne aqui na Terra com essas experiências carnais. Mas ele está aqui, esse ajustador de pensamento, essa centelha divina, esse eu interior, na sua supraconsciência, na minha supraconsciência, ele quer nos ajudar.
nesse desenvolvimento espiritual aqui na Terra. Então busque isso, busque essa parte espiritual, busque esse bem espiritual que é a sua mente, suas faculdades mentais, tudo que Deus te deu. Que coisa maravilhosa! E nos deu essas faculdades para quê? Para desenvolvermos. Por isso é fundamental nós buscarmos o conhecimento, buscarmos a verdade e crescermos nessa espiritualidade e crescermos nessa busca do Pai Universal, porque Ele só tem coisas maravilosas a nos revelar, a nos mostrar. Ok? Vamos firme aí, porque a sua mente é o seu bem espiritual. Nunca canse de lembrar disso e nunca se esqueça disso e anote isso. Então hoje nós vamos para a parte 80, já estamos na parte 80, né? Na conclusão desse maravilhoso conteúdo, na página 330, vamos lá. Parte 80, página 330. Então analise o trabalho de qualquer um que tenha atingido um sucesso digno de nota e vai perceber que ele controla a própria mente e que além disso direciona para atingir objetivos bem definidos. Sem esse controle o sucesso não é possível. Então é você que tem que controlar a sua mente, não a mente controlar você, o que acabamos de falar. Sua mente é seu bem espiritual, então você tem que dominar a sua mente. Você tem que ter planos e objetivos bem definidos, porque sem esse controle, o sucesso não tem como ser possível, que aí você fica no nível de massa, deixando a vida te levar de qualquer maneira. E isso não será nada bom para você. 57 desculpas esfarrapadas do velho Si. Vamos ver aí essas 57 desculpas esfarrapadas do velho Si. As pessoas que não alcançam sucesso têm uma característica em comum. Elas conhecem todos os motivos por que fracassam e acreditam ter desculpas muito sólidas para a falta de realizações. Algumas das desculpas são até bem boladas e algumas realmente se apoiam em fatos. Mas essas desculpas não servem como moeda. O que o mundo quer saber é uma coisa só: você foi bem-sucedido? Uma análise de personalidade montou uma lista com as desculpas mais comuns. Quando ler a lista, analise, olha aí, quando ler a lista, vamos ler agora mesmo, analise cuidadosamente essa lista, ok? E vejam quantas delas você usa. Quantas delas dessa lista você usa. Lembre-se também de que a filosofia apresentada neste livro torna todas elas obsoletas. Então vamos lá, as 57 desculpas esfarrapadas do velho Si. Se eu não tivesse que sustentar mulher e filhos, desculpas esfarrapadas, né? Se eu não tivesse mais fibra, se eu fosse rico, se eu tivesse tido uma boa educação, olha quantas desculpas, se eu tivesse um emprego, se eu fosse pela minha saúde, se não fosse pela minha saúde, se não tivesse tempo, se a economia estivesse melhor, bota a culpa no governo, na economia, se as pessoas me compreendessem, se a minha situação fosse diferente, se eu pudesse viver a vida outra vez, olha quantas desculpas. Se eu não tivesse o medo do que os outros vão dizer, preocupado com os outros, quando você tem que viver sua vida, viver o que você quer, a escolha é sua. Se eu tivesse tido uma chance, se eu tivesse uma chance agora, se as outras pessoas não tivessem armado contra mim, se nada me parar agora,
Se eu fosse mais novo, olha quantas desculpas. Se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse, se eu tivesse nascido rico, se eu tivesse os contatos certos, se eu tivesse o mesmo talento dos outros, se eu fosse mais ousado e assertivo, se eu tivesse aproveitado as oportunidades que tive, se as pessoas não me irritassem tanto, se eu não tivesse que cuidar da casa e das crianças, se eu conseguisse juntar algum dinheiro, se o meu chefe gostasse de mim, se eu tivesse alguém para me ajudar, se a minha família me entendesse, se eu morasse numa cidade grande, se eu pudesse ao menos começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a mesma personalidade de certas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se as pessoas conhecessem o meu talento, se eu tivesse uma só chance, se eu conseguisse me livrar das minhas dívidas, se eu não estivesse fracassado, se eu pelo menos soubesse como, se as pessoas não ficassem todas contra mim, se eu tivesse tantas preocupações, se eu me casasse com a pessoa certa, olha quantas desculpas. São 57 desculpas farrapadas do velho Si. Se as pessoas não fossem tão burras, se a minha família não fosse tão perdulária, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não tivesse contra mim, se eu tivesse estrela, se não fosse pelo fato de que o que tem de ser será, se eu não tivesse que trabalhar tanto, se eu não tivesse perdido todo o meu dinheiro, se eu morasse em outro bairro, ou se eu não tivesse o meu passado, se eu tivesse o meu próprio negócio, se as pessoas pelo menos me escutassem, se esse é o maior se de todos, a dúvida, o medo. O medo é o maior inimigo da fé. A dúvida é o maior inimigo da fé. Isso é terrível. Se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, eu me descobrisse o que há de errado comigo e tratasse de corrigir isso. Aí sim eu teria chance de lucrar com os meus erros e aprender alguma coisa com as experiências dos outros, porque eu sei que tem alguma coisa errada comigo, senão agora eu estaria no lugar em que eu deveria estar, se tivesse passado mais tempo analisando as minhas falhas e menos tempo inventando desculpas para encobri-las, as falhas. Então a gente não tem que encobrir erro, coisa, a gente tem que corrigi-los. A gente tem que corrigi-los e partir para cima, avançar, evoluir, prosseguir, ir em frente. Inventar desculpas para justificar fracassos é um passatempo nacional. É um hábito tão velho quanto a raça humana e totalmente fatal para o sucesso. E por que as pessoas se apegam tanto às desculpas de estimação? Por que essas pessoas se apegam tanto a essas desculpas? A resposta é clara. Elas defendem as desculpas porque foram elas que inventaram as desculpas. A desculpa de uma pessoa é produzida pela imaginação dela. Tudo começa aqui na mente, já vimos isso. Faz parte da natureza humana defender suas criaturas. Isso faz parte da natureza humana, né? Defender suas criaturas. Inventar desculpa é um hábito muito enraizado do comportamento das pessoas. Tu vê que isso está muito enraizado, né, no comportamento das pessoas, o fato de inventar desculpas. Sempre inventando desculpas. Não encarar o erro,
corrigi-los e partir para frente, partir para cima. Não é fácil se livrar de um hábito, especialmente quando ele justifica alguma coisa que fazemos. Olha aí, ó, não é fácil se livrar de um hábito, especialmente quando ele se justifica alguma coisa que fazemos. Platão sabia bem disso quando disse: a maior de todas as vitórias é conquistar o próprio self. Ser conquistado por ele é uma vergonha, uma vilania. Então, a maior de todas as vitórias é conquistar o seu próprio self, ou seja, você tem que dominar a sua mente. Você tem que ter o equilíbrio, o controle de suas emoções. Porque senão a sua vida vai ser levada como um barco sem leme, sem rumo. Outro filósofo pensava da mesma coisa quando sentenciou: para mim foi uma grande surpresa descobrir que a maioria das coisas feitas que eu via nos outros não passava de um reflexo da minha própria natureza. Não acuse ninguém, olhe primeiro para si próprio. Veja suas faculdades mentais, veja qual foi o erro e corrija e prossiga. Busque o conhecimento, busque a verdade, vá avante, seja definido nos seus projetos, seus planos. Então ele vai dizer que para mim sempre foi um mistério escrever Albert Eubank, porque as pessoas passaram tanto tempo se iludindo com desculpas que encobrem as fraquezas. Que coisa terrível. O tempo que elas gastam, se fosse usado de outra maneira, seria suficiente para curar a tal fraqueza. Olha isso, se ele invertesse o quadro, seria algo suficiente para curar a tal fraqueza. E aí ninguém precisaria de desculpas. Você não precisa de desculpas, você só precisa prosseguir. Né? Tu vê Thomas Edison, Albert Einstein, tantos outros aqui, eles desistiram, eles pararam, né? Andrew Carnegie, tantos outros aqui que foi citado, eles pararam. Eles pararam de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eles nunca desistiram. O tempo que elas gastam, se fosse usado de outra maneira, seria suficiente para curar tal fraqueza. Aí ninguém precisaria dar desculpa. Por último, gostaria de te lembrar que a vida é um jogo de xadrez. E quem está do outro lado é o tempo. Então aqui está o jogo do xadrez, está a peça. Quem está do outro lado desse jogo é o tempo. Se você hesitar antes de mexer a peça, ou não mexer rapidamente, o tempo vai acabar eliminando as do jogo. Olha aí, ó. Se você hesitar antes de mexer na peça e não mexer rapidamente a peça, o tempo vai acabar eliminando-as, você mesmo, do jogo. Você está medindo forças contra um oponente que não aceita indecisão. Então seja decisivo, seja objetivo, seja focado, não seja indecisivo. Antes, talvez você tivesse uma desculpa lógica para não ter obrigado a vida a lhe dar o que pedisse, mas agora essa desculpa já não serve mais. Agora acabou, hein? Foi revelado aqui. A desculpa é desfarrapada. Então, agora acabou. Não serve mais, porque agora você está na posse de uma chave mestra. Tem uma chave aqui, ó, na minha mão, e tem uma chave aí agora na sua mão, uma chave mestra. E essa chave que está na nossa mão aqui, invisível, é a chave intangível, mais poderosa. Ela é mais poderosa e vai abrir grandes portas na sua vida. É o privilégio de poder criar na sua própria mente
né, no seu bem espiritual, na sua mente. O que? Um desejo ardente para uma forma definida de riqueza. Você não tem que pagar nada para usar essa chave. Aqui, ó, ela é de graça, ela é invisível. Mas existe um preço se você não usá-la. Se você não usar, nada vai acontecer. Se você não acreditar, nada vai acontecer. E esse preço é o fracasso. Porque a pessoa desistiu, fracasso é automático. A pessoa desistiu, regrediu, o fracasso é o fato, é o resultado de quem desiste. A recompensa, no entanto, é estupenda se fizer o bom uso dessa chave. Essa chave que está aí na minha mão, está na tua mão também. Faça o bom uso dessa chave. É a satisfação de conquistar o próprio self, o seu próprio self, e fazer a vida lhe pagar o preço que você pedir. Só depende de você, a escolha é sua. Já falamos do livre-arbítrio, você escolhe o bem ou o mal, positivo ou negativo, o que é bom para a sua vida ou o que é ruim. Você vai preferir estar vendo televisão, enchendo sua mente de venenos de noticiários ruins, que não vai te agregar nada de bom, ou você quer desligar lá a TV e abrir aqui os livros do conhecimento e mergulhar nas novas verdades e colocar coisas saudáveis no seu bem espiritual, que é a sua mente. A decisão é sua. A recompensa vale o esforço, com certeza que vale. O Pai Universal fica feliz em ver você evoluindo nessa terra, você se desenvolvendo na sua parte espiritual, e automaticamente todo o restante vai se desenvolvendo de forma maravilhosa. Será que você pode começar a se convencer? E aí? Está se convencendo aí? Vamos se convencer. Se houver uma relação entre nós, disse o imortal Emerson, nós iremos nos encontrar. Neste final, gostaria de emprestar essa citação e dizer: se houver uma relação entre nós por meio dessas páginas, nós nos encontraremos. Palavras de Napoleão Hill. Fim. Então termina aqui a leitura de todo esse maravilhoso conteúdo, né, com 334 páginas. E está salvo aqui no meu canal, André Garrido, a Chave para o Sucesso. Todo o conteúdo, você pode estar voltando lá no primeiro vídeo, lendo na sua casa também, acompanhando aqui no meu canal. E vamos estar crescendo, vamos estar alimentando o nosso subconsciente, vamos estar buscando as verdades, vamos estar alimentando esse nosso bem espiritual, que é o sexto sentido, né? Nosso subconsciente. Vamos estar em comunhão, né, com a nossa subconsciência, que é a centelha divina, que ela está ali prontinha para nos ajudar. Vamos procurar ouvir a nossa supraconsciência, vamos procurar ouvir, né, o nosso ajustador, o nosso eu interior, que ele quer nos ajudar nesse desenvolvimento. Escute ele, pare e escute ele. Vou deixar uma reflexão aqui para finalizar, do grande mestre Ivan Maia, né, esse grande líder. Decisões corretas geram riquezas para você, para a sua vida. Então, decisões corretas, a decisão que você tomar correta, vai te gerar riquezas em todas as áreas da tua vida. Riqueza espiritual, riqueza na saúde, riqueza material, riqueza sentimental, toda riqueza. Mas você tem que tomar a decisão certa. De quê? De buscar o conhecimento, de buscar as verdades, de deletar e blindar os seus ouvidos, os seus olhos, né, dos seus olhos de tudo que não presta, de tudo que não vai te agregar nada na vida, de tudo que não vai acrescentar, de tudo que não vai fazer você evoluir, crescer e evoluir nessa terra. Nós vimos
né, a nossa missão básica, que é o quê? É de nos evoluirmos, buscar esse conhecimento, buscar o equilíbrio de nossas emoções, buscar ajudar ao próximo, buscar sermos o exemplo nessa terra de bem, de bom ser humano, de pessoa. Então faça isso, busque isso para você. Busque isso. Gratidão do André Garrido. Gratidão, Pai Universal, de chegar até aqui essa leitura. Gratidão de estar aí com você. Gratidão de lhe servir. Gratidão pela vida, pelas faculdades mentais, por Deus. Né? Nós somos um espírito que habitamos no corpo. E não um corpo que habita no espírito, mas um espírito que habita no corpo. Estamos aqui nessa experiência na Terra. E viva aqui na Terra a sua melhor experiência. Viva aqui nessa Terra da sua melhor maneira. Viva daqueles projetos, aquelas idealizações que você colocou. Realize-as, conquiste-as. Gratidão. Um forte abraço do André Garrido e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!